pessoa tem que ter mente milionária, tem que pensar como rico. Não quer dizer que você tenha milhões na sua conta, mas se você não tiver a atitude e pensar de forma próspera, você pode resultar em ser um miserável. Atualmente se compreende que para você pensar em algo, para você ter um tipo de elaboração sobre as coisas, uma elaboração que utiliza os símbolos que existem disponíveis na sociedade, você precisa ter certo nível de experiência. Ou seja, o pensamento não é algo que está vagando pela natureza, enquanto a sua experiência seria algo particular. O pensamento tem uma ligação direta com a própria experiência que se tem. Afinal de contas, é a experiência, seja ela qual for, né, que vai te colocar em contato com o mundo para que esse mundo, em contato com você, faça com que você possa elaborar coisas sobre ele. Dito isso, não tem como pensar como rico, tem como, na verdade, pensar a partir de uma imagem que se tem de o que é rico. E essa imagem que se tem sobre o que é rico é uma construção que se faz para que alguém que não é rico tenha uma visão diferente sobre o que é ser rico. Essa visão diferente passaria por uma ética particular de quem é rico, um olhar desbravador particular e uma racionalidade específica sobre a própria vida. É o tipo de visão que, evidentemente, quando ela é internalizada pelo pobre, faz com que o pobre acredite que ser rico envolve algum mérito pessoal, algum mérito relacionado a caráter e trabalho. Mas mais do que isso, essa visão de o que é rico, né, de pensar como rico, que envolve ter como referência uma imagem de o que seria um rico, envolve necessariamente reconhecer neste outro que você não é, que você não conhece, que você não chega perto, reconhecer nele um ser humano formidável. Porque, obviamente, nessas brincadeiras discursivas de mentalidade de rico e mentalidade de pobre, a mentalidade do pobre é sempre aquela inferior à mentalidade do rico. É sempre aquela que deve algo, é sempre aquela que está em falta, enquanto a mentalidade do rico é aquela que está diretamente relacionada com o sucesso. No próprio vídeo que eu mostrei no início, né, se você não tiver uma mentalidade de rico, você pode terminar miserável. E aliás, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo sobre teoria social, análise do discurso e por aí vai. O grande ponto dessa divisão entre mentalidade de rico e mentalidade de pobre é suprimir todos os conflitos sociais que existem na própria existência do rico e do pobre, e aqui pensando em classes sociais, na própria existência do capitalista, do dono e do funcionário, do proletário, do trabalhador de cotidiano. Porque essa divisão específica ela faz com que o foco do olhar seja para os caracteres envolvendo a personalidade das pessoas, como se o sucesso ou o fracasso tivesse ligado à personalidade dos sujeitos e não a todo o resto. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E aqui eu vou pegar um pouquinho de Zygmunt Bauman para poder falar que na modernidade líquida, na nossa contemporaneidade, as identidades, elas são mercadorias, não só para a gente comprar, mas também mercadorias que nos fazem mercadoria. Ou seja, enquanto eu vestindo uma identidade, eu sou mercadoria para um tipo de consumo. Então a mentalidade do rico, na medida em que você tem um coach que vai vender um curso para que você tenha a mentalidade de rico e tenha prosperidade, ela não é só uma mercadoria que você com mentalidade de pobre vai comprar para resolver o seu problema que está dentro da sua cabeça. Ela é também uma mercadoria, pois quando você a veste, quando você consegue demonstrar que está praticando essa mentalidade de rico, quando você se coloca como aquele que tem mentalidade de rico, passa a ter uma identidade também, em comparação com as outras, mais vendável. Pelo menos essa é a ilusão que se tem, porque não necessariamente a identidade, mentalidade de rico, ela é vendável, ela funciona dentro de um circuito de mercadorias, né? Funciona muito mais a identidade do publicitário, do jornalista, do jogador de futebol, boleiro, enfim, essas identidades, elas talvez sejam bem mais vendáveis num circuito de mercadorias, né? A pessoa que trabalha, de repente, no setor de serviços e que tem um estilo de vida muito diferente comparado àquela que trabalha
num setor industrial, que tem uma vida mais marcada pelo horário, talvez aí você tenha identidades que são mais vendáveis. A identidade do boêmio, que é artista, do boêmio, que é músico. Mas quando se trata da mentalidade de rico, aqui a gente tem uma mercadoria que se perde, porque quando ela é consumida no curso do coach, quando a pessoa se veste enquanto aquele que tem mentalidade de rico, mas continua pobre, porque a mobilidade social no Brasil é muito difícil, quando isso acontece, você tem um mico, você tem, no fundo, uma palhaçada, você tem, no fundo, a desesperança completa na realidade como ela é. Tudo bem?